eu sempre gostei de vender ideias, mesmo que não ganhasse por elas. Estão se destacando profissionalmente, estão tomando lugares, posições muito efetivas, né? Assim, isso aconteceu comigo também, né? Está ligada a sentimento, a emoções, relacionamentos, afetos, valores, princípios. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Vender, um episódio super especial, um episódio que eu estava já a fim de gravar tem um tempo, que embora não seja diretamente sobre negócios, vendas, os principais temas que a gente traz aqui é de um tema de utilidade pública, principalmente para você que valoriza a sua família, que valoriza a prosperidade na família, com os filhos, com assuntos que são profundos, que são importantes e que eu, como mãe, tenho a honra e a alegria de trazer uma pessoa aqui nesse podcast que tem salvado a vida de muitas crianças e trazido conhecimento e consciência sobre um tema muito importante que muitas vezes é visto como um tabu, mas que é extremamente fundamental que a gente fale disso de forma mais aberta, porque realmente pode mudar a vida das pessoas e das famílias. Então, minha amiga, eu quero te agradecer. Leiliane Rocha, psicóloga, especialista em sexualidade humana, uma defensora da proteção sexual infantil, algo que eu admiro demais, escritora. Então, minha amiga, obrigada por você ter vindo aqui, obrigada pela sua mensagem, obrigada pela sua missão. E eu tenho certeza que vai ajudar a trazer clareza, consciência e liberdade e esperança para muita gente que vai ouvir a gente hoje. Ai, Dani, que delícia estar aqui com você. É sempre bom estar no lugar onde a gente pode levar essa mensagem adiante. Você sabe do carinho muito especial que eu tenho por ti. Então, estar aqui nesse momento para falar para a tua audiência, para todas as pessoas que vão ver esse podcast sobre algo tão importante, me traz realmente muita alegria e satisfação. Gratidão. Não, eu é que agradeço. E eu já quero começar assim, Lê. Hoje você é uma pessoa referência nesse tema no Brasil, né? Tem milhares de seguidores, é uma pessoa que tem uma voz muito respeitada, uma credibilidade pela forma como você traz o tema que você traz. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é qual foi a habilidade ou qual é a habilidade que você tem, seja ela uma habilidade de personalidade ou algo que você desenvolveu ao longo da vida, que você acredita que fez você chegar onde você chegou hoje, com a voz que você tem, com a importância que você tem, com a visibilidade que você tem. A minha grande escola foi a venda. Sério? Sério. Não é possível. Você não estava no script? Não estava. Que maravilhoso. A minha grande escola foi a venda. Eu desenvolvi habilidades que são cruciais para eu atuar na minha área, foi vendendo. Porque eu vim de uma família realmente muito pobre. Na nossa casa faltava comida, faltava roupa. E aí, com 10 anos de idade, eu já tive que ir trabalhar. E aí comecei a vender bolo na escola, balinha, fui pegar cocada com o homem da cocada para eu vender cocada. E eu comecei a conversar com as pessoas desde pequena assim, já fui vendendo. E eu me encantei saber de que se eu sei oferecer algo, eu vendo e eu ganho dinheiro. Nossa, que coisa legal isso! Eu quero aprender mais a falar sobre isso, a atuar nessa área, eu quero aprender, né? Eu fiquei assim, com aquela menina de 10, 11 anos, sabe? Sim. E aí foi quando eu entendi, já comecei a entender a importância da comunicação. Então, a venda me levou para a comunicação e a comunicação me trouxe até aqui no que se refere à habilidade, né? Porque realmente a venda é uma grande escola. Ela te ensina sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre negociação, sobre... E aí era muito interessante, eu negociando uma cocada era tanto, aí 3 era não sei quanto, olha, você tem 2 filhos, então é importante. E aí já ia... Aí tinha gente que parava e achava bonitinho. E eu achei super maravilhoso, porque eu comecei a comprar coisinhas para mim desde pequena. Aí fui vender revistas de cosméticos, fui vender mel, aquela época que tinha mel com alho, mel com cansação, mel com não sei o quê, mel com tanta coisa. Lembro. Fui vender, 12 anos eu vendia de porta em porta. E aí eu me apaixonei por pessoas, né? Venda, comunicação, pessoas. E desde lá eu falava, eu quero ser professora, assim, porque eu quero falar para muita gente. Eu pensava nisso, né? Uhum. E aí vinha professora na minha mente e falava para muita gente. Mas aí eu continuei na vida realmente atuando na venda. Até hoje minha carteira é branquinha, nunca assinei carteira. Porque gostei de vender mel, gostei de vender roupa, gostei de vender cosmético. Casei com um homem que gosta de vendas, aí abrimos nossa empresa, fomos para as vendas e tudo isso enquanto eu me formava e tal. Minha primeira formação foi administração,
Aí eu fiz marketing e vendas. Caramba! Foi. Que legal! E aí foi quando, na cidade que eu tinha... Eu sempre quis fazer psicologia, mas não tinha. Não tinha nas cidades que eu morava, não tinha psicologia. E aí, depois que eu estava na administração, a gente estava com empresa distribuidora de cosméticos e tal. Aí foi quando chegou psicologia, eu falei, agora chegou minha vez. Caramba! Aí que eu fiz psicologia. E o que te motivou a sair desse mercado que você estava de vendas de negócio, expandindo junto com seu marido? Aí para uma vertente que envolve vendas, porque hoje, obviamente, você tem seus produtos, né? Você atua profissionalmente nessa área, mas é uma área que é um pouco mais humanas, né? Sim, sim. Psicologia, desenvolvimento de pessoas, sexualidade. Aonde que foi que aconteceu esse gancho disso? Foi o quê? Foi um propósito? Foi motivado pelo quê? Para quem não conhece, faz essa ligação e essa ponte e traz para o estado atual para a gente entender onde que a coisa se ligou. É porque é o seguinte, eu sempre fui apaixonada pela sexualidade. Então, eu faço parte da igreja e na igreja a gente já ouvia palestras sobre sexualidade quando a gente era adolescente, encontro de jovens. E ali com 13 anos de idade, eu ouvi uma palestra que eu falei, gente, que interessante esse negócio de sexualidade. E comecei a ler livro para jovens de sexualidade. E ali me apaixonei. Eu falei, um dia ainda eu vou trabalhar com isso. Entende? Ali, 13 anos, tinha nem perspectiva. Enfim, eu vou trabalhar um dia com isso. E eu continuei estudando sobre sexualidade. Eu li aqueles livros, a igreja investe muito. E aí, na biblioteca, eu fui atrás desses livros que dava para eu ler ali na adolescência. Vida que segue. Quando eu casei, e já estava assim na administração, eu comecei a fazer, até antes de terminar a administração, já fazia palestra, porque eu me apaixonei pela comunicação. Eu sempre gostei, que eu sempre falo, né? Eu sempre gostei de vender ideias, mesmo que não ganhasse por elas. Mas eu achava fantástico, eu chegava para alguém e a pessoa não sei sobre isso, e eu falava sobre aquilo, e a pessoa se encantava com aquilo e queria saber mais. Então, era entregar aquela ideia, mudar o pensamento, contribuir para algo na vida daquela pessoa. E isso me chamava muito atenção à sexualidade, desde lá. Então, aí, para eu namorar, eu li os livros de namoro, como é que tinha que ser, como tratar, sempre assim. Quando casei, li um monte de livros sobre sexualidade também, até antes de casar e tal, para mim. E aí, quando eu casei, eu comecei a conversar com mulheres e tal, e elas falavam que sentia prazer sexual. E eu achava esquisito. Como assim? A pessoa vai para relação sexual e não tem prazer sexual? Como isso é possível? Aí, quando eu vim estudar realmente sobre as disfunções sexuais, mesmo antes, nem fazia psicologia, nem estava na administração. Caramba! Mas eu não deixei de estudar sexualidade. Desde os 13 anos de idade, eu li, assim, bem autodidata. Depois que eu casei, eu li e me aprofundei. Tá. E aí, em administração, eu ia fazer palestra de motivação, palestra de marketing e tal, nas empresas. E aí, não sei porquê, no final, as mulheres vinham falar comigo sobre... Olha, eu tô com vontade de falar com você sobre isso. Eu acho que eu posso... Porque eu sempre trazia algo sobre as emoções, sobre relacionamento, mas nada voltado de sexualidade. Mas as pessoas iam falar, olha, eu tô com problema no meu relacionamento e tal. Eu sei que não tem nada a ver, mas você pode me indicar um livro? Você falou que lê muito e tal, não sei o quê. E veio essa demanda. E aí, quando eu comecei, eu falei, vou começar a fazer palestra de sexualidade. Em instituições, em igrejas, vou começar. Que eu amo isso. E assim, eu parei aqui, conversei com a pessoa, fiz um encaminhamento, que eu já sabia de encaminhamentos que tinham que ser feitos. E a pessoa depois me agradeceu, disse que realmente mudou. Que isso? Chega aquilo dentro de mim, sabe? Sim. Aí foi quando eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer palestra, Dani, aí veio o pulo do gato. Quando eu comecei a fazer palestras de sexualidade mesmo, até que meu esposo também fazia comigo, muitas mulheres depois vinham para mim, olha, não tenho prazer, não tenho prazer. E foi aumentando esse número. E aí, no discurso dessas mulheres, apareciam duas coisas. Tá. Meus pais não falaram sobre sexo comigo e eu fui abusada. Eu fui abusada. Caramba. É a primeira vez que eu ouço falar de sexualidade dessa maneira. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi na minha igreja, eu nunca ouvi na minha empresa, eu nunca ouvi nessa ONG que eu fazia palestra, enfim. E eu fui abusada. E aí eu falei, gente, então muitas mulheres não têm prazer sexual porque elas não têm informação sobre como funciona o seu corpo e como deve ser uma relação sexual, que não é só encontro de órgãos genitais, mas envolve tantas outras questões, inclusive as financeiras, né? Inclusive. Pois é, tudo conta. Tudo conta, e sim. E aí eu falei, como assim abusada? Em que idade? 2 anos. Minha mãe falou a primeira vez. 5 anos, 10 anos, 12 anos.
maioria maciça abaixo de 13. Meu Deus. Aí eu falei, Senhor. gente, o que é isso? Isso já fazia encontro de casais, Tá. congresso de mulheres e tal, em sexualidade. Eu falei, vou me aprofundar em sexualidade adulto. Continuei aprofundando, mas chegaram tantos casos de abuso que eu falei, eu preciso ir na causa. Eu sou muito de causa, de porquê, assim... Vamos na raiz. Na raiz do problema. Uhum. Então, a raiz do problema é qual? A maioria não recebeu educação sexual, não tem conhecimento básico mesmo sobre sexualidade, e a maioria foi abusada na infância. Alguém não está olhando para esse lugar. E ainda, eu era administradora e tal, eu já comecei esse trabalho, mas assim, de maneira muito despretensiosa. Eu trabalhava mesmo com a empresa, mas ali eu fazia um trabalho mesmo voluntário, aí depois comecei a cobrar palestra e tal, porque a demanda aumentou. E realmente, apareceu psicologia, aí eu fui para psicologia, aí foi quando... Realmente eu falei, não, eu amo vendas, eu amo o cosmético, trabalhar com cosmético, eu amo tudo isso, que eu adoro marketing, venda, eu amo tudo isso. Mas eu sempre quis ser psicóloga, eu quero ser psicóloga. Não, e olha que incrível, porque, exato, porque parece que foi um chamado, uma coisa que você tem uma vocação, né, desde muito pequena, uma coisa que você projetou que você gostaria de fazer na vida adulta. Tudo parece que foi contribuindo, né? Teve o autodidatismo de você pesquisar, de você gostar, de você, né, se identificar com o assunto, mas ao mesmo tempo as pessoas te viam como foram construindo essa autoridade, Sim. Mesmo você não falando de forma explícita. Mas o fato de você gostar de vendas, ser muito boa comunicadora, gostar de marketing, você acha que isso corrobora, você acha que isso fortalece, você acha que isso te ajuda a ter o resultado que você tem? Porque quantas outras sexólogas tem? Talvez não na mesma qualidade, na mesma competência. Maior que você, até. Ou talvez até maior, mas você consegue enxergar porque para mim é muito claro. Muito claro. A questão de marketing, vendas e comunicação, as habilidades que você desenvolveu dentro dessas áreas, te potencializa ainda mais para você mostrar o que você efetivamente é. Sim. É isso. Até no primeiro dia que eu entrei na faculdade de psicologia, aquela primeira aula da faculdade, por que vocês vieram? Qual área vocês querem atuar? E todo mundo falava, psicologia escolar, psicologia clínica. Eu falei, eu quero a clínica, mas eu estou aqui, falei desse jeito, para me tornar uma referência nacional em sexualidade. Aí todo mundo da sala, que eu sentei atrás, né? Olhou assim os professores. Aí meu professor, tá, olha, é importante, tá? Eu falei, eu quero dizer para vocês, que aí o professor começou a falar que psicólogo demora a ganhar dinheiro, porque a clínica é muito demorada, só que eu falei, gente, eu quero lotar a minha clínica no primeiro ano. A professora, não, Leliane, você é referência nacional de sexualidade, você pensa muito alto, né? Eu falei, claro, professor, porque a gente tem que aprender, mostrar para o mundo quem a gente é. E eu sempre falo, Dani, que aquela menina que vendia cocada com 10 anos de idade, ela estava sendo formada de alguma maneira. Não que seja bom para a criança, não foi bom para mim vender, foi necessidade. Eu tive que fazer isso, porque realmente não tinha suprimento em casa, e todo mundo tinha que se virar lá em casa, né? Que eu sou a 14ª da minha mãe. Meu Deus, dá um troféu para essa mãe. Tô com 2 e às vezes eu falo, será que eu vou dar conta, Senhor? Quantas coisas. Então a gente teve que dar conta. Não é bom. É bom realmente dar conta quando é a época, lá pro final da adolescência, que a gente está se formando e tal. Mas foi uma coisa ruim, mas que também trouxe algo importante, que eu lembro de gostar de estar com pessoas desde essa época, de falar com pessoas. E poderia ter desenvolvido de outra forma, que não trabalhando, porque trabalho infantil realmente traz muitos prejuízos. Mas eu agarro, sim, sempre do lado positivo, no sentido de que aprendi muito desde sempre. Tive que aprender com dificuldade e honro tudo que eu passei, no sentido de que Deus realmente me chamou para algo muito especial. E a venda, realmente, eu sempre falo que venda é um ato de amor. Porque eu tenho, inclusive, colegas minhas que são espetaculares, que são incríveis na área de sexualidade, na área de abuso sexual infantil, de abuso sexual como um todo, em psicologia, mas são travadas para vender o que tem. Né? Então, essa desenvoltura que a vida foi trazendo, e principalmente também com empresa, vendendo cosmético, já adulta e tal, e trabalhando com pessoas, traz pra gente uma bagagem, né? Nossa, um aporte assim que a gente consegue nem dimensionar. Então, quando eu comecei na internet, eu assim, tinha muita gente muito melhor, mas que não consegue vender o que tem. Então, eu poder vender o meu conhecimento salva muitas crianças do abuso sexual. Então, eu vendo uma formação, vamos lá, R$4.000, a pessoa fala, meu Deus, que bom que eu te encontrei. E é a venda que proporciona isso. E o quanto vale? Meu Deus.
Quantas pessoas pagariam até muito mais do que isso para serem libertas de coisas que elas viveram e que causou traumas por uma vida toda? Exato. Não é nada. Exato. De graça. Então, venda, comunicação, missão, causa, prosperidade, tá tudo numa caixa só. Eu acredito nisso. Não tem como a gente crescer sem habilidade de comunicação, sem habilidade de venda. Pode ser um serviço, um trabalho voluntário. Porque até para eu fazer algo voluntariamente, eu tenho que ter habilidade de comunicação. Com certeza. A gente vai alcançar os corações, né? Com Exato. habilidade de comunicação. Porque Sim. é a nossa habilidade maior como ser humano, é se comunicar. A partir dela que tudo surge. Exato. E aí, quando você passa por alguma escola de venda, aí pronto. Aí a gente fica mais preparado, né? Maravilhoso. Lê, ó, eu fico pensando nesse episódio aqui como uma preciosidade de você conseguir entregar um pouquinho, nesse pouco tempo que a gente tem, conhecimentos, insights profundos para as pessoas que vão assistir a gente. Você falou de duas coisas que faz com que na vida adulta, principalmente as mulheres, pelo que você disse, elas não sentem esse prazer. E aí, dentro de um contexto de família, Sim. né, de prosperidade familiar, é muito importante que o homem e a mulher tenham essa relação sexual com saúde. Sim. E aí, saúde não é só saúde física, não. É saúde emocional que envolve essa relação, porque isso tem a ver com manutenção do casamento, com a qualidade desse relacionamento, com a qualidade da forma como as pessoas se tratam, do respeito, de tudo que envolve pilares importantes dentro de um lar. E muitas mulheres têm esse sofrimento, Sim. né? Essa falta de felicidade numa área que é uma área divina, porque talvez muitas pessoas tenham dificuldade de enxergar assim, mas a sexualidade é algo divino, Deus criou para projetos extraordinários, não só o da multiplicação, Sim, sim, sim. não só crescer e multiplicar, não é só para isso, mas é para também unir os casais e estabelecer padrões profundos dentro das famílias. E a maioria, e tem muitas mulheres que sofrem com isso. E aí você colocou duas razões. A maioria esmagadora delas, porque não foi falado sobre isso na infância, ou seja, elas não foram educadas com uma intencionalidade na área de sexualidade. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa dessa. Meus pais nunca falaram sobre Eu isso também. comigo abertamente. Acho que é até mais comum, né? A gente Sim, aí sim. que está na fase de 30, 40 e pouco, até por uma questão cultural. Eles também não receberam, então é Sim, difícil sim. para eles darem. E a segunda razão, que é o que me chama muito a atenção, que é a questão da quantidade de abuso infantil. Eu sou mãe de 2 crianças. Tenho uma filha de 6 anos e um filho de quase 3, né? 2 anos e meio. Então, dito isso, eu quero começar te perguntando, quais são os pilares mais importantes que os pais precisam considerar na educação sexual de um filho? Então, eu sou mãe de uma filha de 6 anos e um menino de 2 anos e meio. Quais são os pilares mais importantes que eu não posso negligenciar com a educação sexual dos meus filhos? E como preparar eles para isso, para ter uma vida feliz sexualmente, equilibrada dentro daquilo que eles nasceram para viver, mas também para proteger eles de qualquer risco, que não dá nem para cogitar uma possibilidade como essa, que é terrível de pensar sobre abuso infantil, é algo muito complexo. Mas eu sei que muito dessa responsabilidade de proteção está no posicionamento dos pais, na orientação dos pais em relação a essas crianças. Então, pensando em filhos agora, para a gente abrir um leque de um assunto muito importante que você traz, é como educar essas crianças sexualmente saudáveis? E a segunda pergunta, como evitar que elas sofram abusos de coisas que estejam talvez fora do nosso controle, do nosso campo de visão? Primeiro ponto é: qual é a minha percepção sobre a minha sexualidade? É a primeira pergunta que eu faço para os pais. O que é a sexualidade para vocês? Então, a gente parte do princípio de que vocês sabem o que é sexualidade? Porque a maior parte da população pensa que sexualidade é sexo. Não, sexualidade é uma coisa, sexo é outra, elas têm uma relação. Tá. Então, de acordo com a OMS, sexualidade é tudo na vida que lhe dá prazer e bem-estar é sexualidade. É a energia que nos move a fazer aquilo que nos traz bem-estar. Por exemplo, aqui a gente está no movimento de sexualidade. Eu tô, com certeza você está tendo prazer nesse encontro aqui. Então, isso é sexualidade. Então, sexualidade envolve tudo que lhe dá prazer.
é movimento de sua sexualidade, porque a sexualidade é o principal polo estruturante da identidade e da personalidade do indivíduo. Uma frase da doutora Carmita Ábido, aqui da USP. Então, tudo que você faz na sua vida não tem como não ter ligação com sua sexualidade, porque ela é seu eixo de identidade e personalidade. Caramba, isso é muito profundo. E aí, de acordo com a OMS, a sexualidade é essa energia que nos move a buscar prazer na vida. E está ligada a sentimento, a emoções, relacionamentos, afetos, valores, princípios, questões financeiras, emocionais, psicológicas, afetivas, cognitivas, sociais, políticas. Nada foge da sexualidade. Só para você ver, eu estava vendo um estudo, né? Sobre os homens mais ricos, os homens mais prósperos e tal. E eles têm uma coisa em comum. Eles têm um bom casamento. Né, dentro dessa linha de pesquisa. Então, a sexualidade está totalmente ligada às questões financeiras, às questões profissionais. Me dá exemplo, como? Porque é tão difícil para a gente conectar uma coisa com a outra. Então, homens bem-sucedidos são felizes no casamento. Não são todos, mas assim, existe uma relação. Uma relação, sim. Tá. Por quê? E aonde que junta a sexualidade com finanças, com tudo isso que você disse? Porque, assim, a sexualidade, ela tem a resposta sexual humana para tudo que nós fazemos. Ela parte do desejo, tá, da excitação, tá, e do prazer. Essa é a resposta sexual do sexo. Uhum. E a resposta sexual da vida. Tá. Então, você não vai conquistar o que você não deseja. Você não vai conquistar o que você não se excita para aquilo. Essa é a resposta sexual da relação sexual, tá? Então, a gente deseja, a gente se excita, ou a gente primeiro se excita, depois deseja. Tem que ter desejo, excitação e prazer. Tá bom. O que não tem desejo, excitação e prazer na vida não perdura. Porque isso é o caminho, vamos dizer, é o trio. Aí depois disso a gente entra num estado de... Igual na relação sexual, depois do orgasmo... A gente já quer outra coisa. Porque é o ciclo da sexualidade, entende? Então, por exemplo, outra coisa, eu vou chegar no que você falou, mas, por exemplo, uma mãe que ela não tem orgasmo, ela vai ter mais dificuldade de ter paciência com os filhos. Porque a relação sexual em si é um dos pontos da sexualidade. Ó, aqui está a sexualidade, sexo está dentro. Tá bom. Mas é uma parte muito importante. Tá. Muito importante. Essa aqui tá dentro, o sexo. Isso, sexo tá dentro. Aí dentro tem trabalho, relacionamentos, carreira. Tem um monte de coisa aí dentro, na sexualidade. Caramba. Sexualidade é isso. Todos os relacionamentos envolvem sexualidade. Tá? Então, assim, quando a gente não tem... a gente tem um relacionamento. Porque, por exemplo, eu decidi não casar, eu sou assexual, decidi não querer fazer sexo, ok. Mas você vai viver sua sexualidade, desejo, excitação e prazer em outra coisa. Que na psicologia a gente pode chamar de sublimação, né? De transferência, você transfere para outro lugar. Mas vai ter que ter esse movimento, que é movimento da sexualidade, que no sexo também acontece. Tá bom. Então, se eu... ligado realmente agora ao prazer sexual com finanças, por exemplo. Ao prazer sexual com relacionamento. No casamento, o sexo, ele é liga. Sexo não é tudo, mas o tudo sem sexo pode perder o sentido. O sexo é a forma mais poderosa que o casal tem de unir os corpos. Ele tem um papel estruturante. Então, quando a vida sexual do casal ela é levada a sério, ela nos leva a tomar muitas decisões importantes para o casamento. Quando eu falo assim, o que acontece, Dani? Muita mulher não tem prazer sexual, aí o homem fala, minha mulher é geladeira. Ela não gosta e tal. Aí a mulher fala, esse homem não me traz, não me completa, não me traz prazer, não me valoriza. E aí muitas mulheres recorrem, muitas vezes, a um investimento tão grande em si, como uma forma de tamponar essa ausência de prazer sexual, que isso afeta diretamente, a ausência de prazer sexual afeta diretamente a nossa percepção sobre a gente. A mulher, ela precisa se sentir desejada, o homem precisa também se sentir desejado, porque o desejo é a base do ser humano, psicologicamente, é o desejo. É tanto que quando uma pessoa está em depressão, a gente fala que ela está no estado de avolia, que avolia é falta de vontade, de anedonia, falta de prazer nas coisas que fazia antes.
Entendeu? Então, assim, quando a gente tem uma vida sexual feliz, a gente deixa esse eixo muito bem estruturado. Esse prazer sexual é muito importante. Um casamento sem prazer sexual, ele entra em vários problemas. Quando a gente vai estudar a vida sexual de um casal, abre janelas muito grandes, inclusive para a infidelidade, inclusive para a falta de apreço, a falta de admiração, que é uma das coisas que mais quebra os casamentos é a falta de admiração. Amor, às vezes o amor está meio assim, às vezes mas se eu tenho uma admiração, eu tenho mais chance de respeitar. Então, a gente fala, não, o amor é o mais importante. O amor é importante. Ok, o amor é a base. Mas muitas vezes o amor pode estar meio assim, mas a admiração sustenta. Quando você passa a não admirar o seu parceiro, a sua parceira, o amor fica praticamente sustentável. Porque a admiração é uma base muito grande. E uma vida sexual ativa, prazerosa, traz a sustentação para o ser humano mais emocional. Lógico que tem outros fatores, mas a ausência de prazer sexual entre o casal, ela traz muitos ruídos na estrutura do casal, a ponto de afetar a estrutura pessoal. Caramba! Entendeu? Então, o impacto é muito grande. Sim. Os estudos são claros em relação a isso. Então, o primeiro ponto do casal é entender isso. Como é que está a nossa sexualidade? Como é que a gente está cuidando aqui? Porque, por exemplo, só pra você ter ideia, uma mãe que não tem... que eu já lidei com vários casos assim. Uma mãe que não tem prazer sexual, né? Aconteceu muito, assim, em outras famílias. A mãe não tinha prazer sexual e a filha, mãe, eu vou casar. Olha, minha filha, não pense que sexo é essas coisas não, viu? Na época, as pessoas normalmente casavam, né, só tinham sexo quando casavam, era mais forte essa questão, esse princípio e tal. Sexo nessas coisas não, homem não vale nada, cuidado, homem é tudo safado, meu filho, se trair, homem é assim mesmo. Então, a percepção de relacionamento dessa mãe é essa que já começa a nutrir nessa filha aqui, né? Ou uma mãe que não tem prazer sexual, agora trazendo para a criança. Agora, a gente aqui. Não tem um prazer sexual. Quando a criança traz algo sobre sexualidade, a forma que ela vai oferecer educação sexual para a criança vai ser norteada pelo que a vivência dela. Se ela, por exemplo, igual muitas mulheres que eu já atendi, na época eu atendia a demanda de sexualidade de adulto. Nossa, o pênis é muito feio. Nossa, a parte íntima é muito feia. Eu tenho nojo, eu não aguento nem triscar, nem pegar. Eu não quero que meu marido toque no seio, porque não sei o que. Ela tem alguns problemas, algumas disfunções ou distúrbios sexuais, enfim, né? Ou percepção negativa. Aí a criança fala sobre a parte íntima. Meu filho, não, pegue não, pelo amor de Deus. Olha, não é isso não. Olha, não é assim. Para, esconde isso. Para com isso. Você tá entendendo a ligação Às clara? vezes não é nem consciente, né? Porque a percepção que ela tem, ela acaba passando. Exala pelos poros. Entendeu? Transpira. A gente transpira o que a gente é. E aí, a criança a fase da infância é a esponja. O que tiver, suga. Mesmo que você não fale, mas como você olha, como você reage. Então, se eu tenho uma percepção negativa de sexo, eu vou começar em alguns pontos poder ter uma percepção negativa sobre o corpo, sobre partes íntimas. Se no sexo, na relação sexual, a mulher sente dor, ou não sente prazer, ou sente incômodo, ou sente nojo, que nada disso combina com sexo, mas muitas se sentem assim, se sentem usadas. Então, elas vão ter raiva daquilo, que transfere para a percepção de parte íntima, para corpo. Entende? E tudo isso vai passando para a criança. Quantas crianças apanham porque tocam na parte íntima e os pais não querem que fique tocando, ou que, às vezes, não é nem um toque excessivo, é um toque normal de conhecimento ali, 3, 4 anos, 1 ano e pouquinho, às vezes 3 quando desfralda, e os pais brigam porque são ruins. Não, é porque tem uma percepção negativa da parte íntima. Quando pega uma criança, por exemplo, em jogos sexuais, que a criança, às vezes, ali deu um beijo na boca do amiguinho, bate, por que tal? Por falta de conhecimento. O que é isso na mente? O que ela recebeu quando era criança? O que por exemplo, teve vários casos, sempre veio à mente. A menina foi mostrar pro pai, tô nascendo pelo aqui e aqui. O pai deu um tapa na menina. Nessas coisas não é pra você mostrar pra homem, não, e tal. Quantas mulheres têm uma percepção tão negativa da menstruação, que afeta o seu corpo, que afeta... tô péssima quando eu tô menstruada, porque cresceu achando que menstruação era maldição para mulheres. Então, são discursos sociais que vão trazendo uma percepção negativa de si e dos relacionamentos. Quantas piadas sobre casamento nós temos? Tá indo pra forca. Tudo isso afeta a sexualidade da gente. Então, o casamento era para ser algo assim,
a gente falar com grande respeito, mas quando banaliza o casamento, quando banaliza o sexo e a sexualidade, tudo na sociedade vai ruir. Porque a sexualidade, como diz a doutora Carmita Ábido, é o principal polo estruturante da personalidade e identidade. Muitas pessoas têm sérios problemas financeiros, mas a questão está na sexualidade. Muitas pessoas têm sérios problemas profissionais, está na sexualidade. Eu falo isso de teoria e de prática em consultório. Dá exemplo, Lê, sobre isso. Assim, porque é bom aqui a gente falar de negócio, de sucesso, de prosperidade. Aí a gente está aqui refletindo que pode ser que a falta de sucesso profissional e financeiro esteja relacionado a uma fragilidade sexual vivida na família. Isso pode representar muitas pessoas que estão assistindo a gente. Como que a gente consegue identificar isso? Quando a gente, muitas vezes, faz até uma boa negociação e depois pergunta para quê? Quando muitos, por exemplo, pessoas que conseguiu as coisas na vida e perde muito fácil. Isso tem muito a ver com a sexualidade também. O perder fácil. De empresários que eu já atendi, que falavam assim, eu trabalho e parece que não vai, eu não tenho vontade de voltar para casa. Eu perguntava logo pela família. Entendeu? Porque quando você tem uma família firmada, um casamento que você sente que ali tem um cimento entre os dois, tem uma liga entre os dois, a gente desenvolve uma força que nenhum resultado é capaz de mencionar, é capaz de superar. Como estaremos muito mais fortes diante de uma dificuldade muito grande, porque você sabe que tem um braço forte ali. E o sexo e a sexualidade são, assim, uma liga muito forte. Porque o meu desejo está para aquela pessoa. Eu tenho essa ligação com essa pessoa, entendeu? E isso traz uma força que no momento de dificuldade, por exemplo, eu desistiria, eu chutaria o pau da barraca, eu chutaria o balde. Eu falo, não, eu tenho com quem contar nesse momento aqui. A minha esposa, o meu esposo, eu vou lá. E nós vamos conversar, eu vou chorar, e aí você chora, olha amor, vamos lá, eu tô contigo e tal. E a pessoa reergue. É diferente que ter um relacionamento firmado, um relacionamento de verdade. E o sexo em si, a sexualidade tem tudo a ver com isso. É sobre isso também. Então, quando a pessoa... eu acho muito interessante, eu gosto muito de ver, sabe o quê? A vida de jogadores de futebol. Aqueles que são bem casados, que tem apreço, às vezes tem namorado, tem firmeza, tem relacionamentos mais sólidos no que se refere a relacionamento conjugal ou de namoro, enfim, a gente percebe uma estabilidade a mais neles, assim, em muitos deles, como também outros profissionais. Então, eu gosto muito de quando alguns pesquisadores trazem o quanto o casamento e uma vida de relacionamento saudável nos leva a tomar decisões que de outra forma nós não tomaríamos. E é provado, um casal que é feliz sexualmente, ele prospera mais. Ele tem muito mais chance de prosperar. Entendeu? Porque a liga de falar assim, olha, eu acho muito, muito lindo quando a Bíblia traz que são um. Entende? Então eu falo assim, ali faz parte de mim. É tanto que o sexo, eu acho incrível, eu acho lindo isso, que é um ser humano entrando no outro, sabe? Outra pessoa entrando no meu corpo. Por isso que eu falo assim, não tem como banalizar isso. Porque nem na minha casa entra qualquer pessoa. Como é que no meu corpo vai entrar qualquer pessoa? Entende? É divino. É muito divino. É incrível. Então, isso mexe com nossas estruturas emocionais, psicológicas, cognitivas. É tanto que é provado que uma criança que recebe educação sexual, isso mexe com o nível de cognição dela. Tem nos livros assim, escrito bem assim, ó, a criança que recebe educação sexual adequada, ela tem mais potencialidade cognitiva. Ela tem mais capacidade de aprender. Como que a criança que não recebe educação sexual, ela pode sim ter alguma dificuldade a mais. Isso é conteúdo falando de escola. Porque tem criança que tem uma angústia muito grande sobre menstruação, como uma criança que eu atendi que pensou que a mãe ia morrer e estava ansiosa por isso, porque viu sangue menstrual. Não sabe o que é aquilo. A criança liga sangue a quê? Corte, morte, sofrimento, doença. E ela ficou um tempo assim, apavorada, pensando que a mãe ia morrer, porque não sabe o que é menstruação. São coisas assim que tudo muito bem ligado, entendeu? Olê, eu tô aqui tentando pensar nas pessoas que estão assistindo, né? E você foi falando tanta coisa aqui, coisas que assim, eu nunca ouvi. Já ouvi de longe algumas, outras eu nunca ouvi.
Mas aí vamos pensar, então, vamos por partes, porque eu perguntei assim, ó, quais são os fundamentos que a gente, como pais, não pode negligenciar para educar os nossos filhos de forma saudável sexualmente? Você falou, primeiro tem que olhar para os pais. Então, eu vou ficar nos pais mais um pouquinho aqui. Tá. Aí tem mãe assistindo, tem pai assistindo aqui, na vida adulta, e você dizendo assim, não, porque o sexo é muito importante, é o eixo da identidade, da personalidade de alguém. A sexualidade, a sexualidade. É muito importante para um casal, porque une o casal, deixa o casal mais forte, traz admiração. O que eu percebo, tá? Isso no geral, parece que é uma visão geral da sociedade, me corrija se eu estiver errada. Mas muitos casamentos, muitos casais olham para o sexo como assim, ó, só vai acontecer o sexo se tiver tudo bem. Então, se eu me sentir respeitada, valorizada, amada, se meu marido me ajudar com isso, naquilo, se eu admirar, se eu fizer isso aí, tem sexo. Como se fosse uma continuidade de algo que já tem que estar bom para que isso aconteça. E o marido também. Quer dizer, eu acho que o homem tem menos que isso. Acho que o homem está mais preparado sempre e não faz, talvez, tanta correlação com como se sente emocionalmente. Talvez para ele, eu imagino que seja uma coisa mais mecânica, mais fisiológica mesmo. E para a mulher, talvez, tem mais questões emocionais envolvidas. O que vem antes? Porque se a maioria das mulheres colocam tantas condicionais, né? Porque às vezes dá a impressão que o marido tem que ser perfeito para poder dar o direito dele de ter o sexo, como se fosse uma recompensa, sim, né? Sim. Essa ordem é invertida. Tem que fazer mesmo sem vontade para que isso aconteça? Ou em que momento que ela tá certa em não sentir vontade de ter aquele tipo de relacionamento? Porque na cabeça dela falta... Talvez o marido ser de X jeito, ou do outro jeito, ou entregar tal coisa para ela. Como que é essa relação na prática? Sabe? O que vem antes, o que vem depois, o que ela deveria levar em consideração? Tem que fazer, mesmo que não tenha essa vontade, para gerar outras coisas que o sexo traz? Ou não? Ou ela tá certa de colocar limite ou não querer, se ela não recebe alguma coisa que ela quer antes de ter que entregar. Entende? Claro, perfeitamente. Eu quero deixar claro para todos que greve de sexo nunca resolve problema. Nunca. Como também fazer sexo por fazer nunca vai resolver problema, vai gerar muitos outros, como a greve de sexo gera muitos outros. Qual é a grande questão? Vamos começar de um ponto que eu acho assim fundamental. O orgasmo é o maior prazer que o corpo humano é capaz de sentir. Não tem outro. O orgasmo mesmo, o nosso corpo não é capaz de sentir outro prazer maior, certo? É assim, legítimo, que aí pode sentir outro prazer com droga, que aí já não é legítimo, não é saudável, mas saudável é o orgasmo. Por que essa mulher está fugindo do prazer? Se tudo que o cérebro quer é prazer, então ela não está tendo prazer, talvez? E aí era quando eu atendi casal, que eu sempre estava em encontros de casais, a pergunta que eu faço, sua esposa nega sexo? Tem alguma coisa errada no relacionamento. Então, todo problema sexual denuncia um problema no casamento. A questão sexual aqui, do sexo em si, é só um sintoma, como uma febre. Febre não é doença, febre é sintoma de uma infecção. Qual é a infecção desse casamento? Eu vou aqui. O que está acontecendo? Por que essa mulher não está querendo? Aí, não tenho prazer. Não, Liliane, eu tenho até orgasmo, mas eu tô afim de dar um castigo nele. Porque também não faz o papel de pai, não ajuda na casa. Eu tenho que estar cuidando de tudo, depois ainda tenho que ser a sex appeal. É isso que as pessoas falam. Entenda? No geral, as mulheres falam muito isso. Só que são caminhos imaturos. A gente não é criança, a gente cresceu. Criança que fala, se eu não brinco, se a bola é minha, então ninguém brinca. A vulva é minha, então não tem brincadeira hoje. Isso é coisa, é infantilidade mesmo, sabe? No sentido de que não é porque eu acho que é a solução, é porque eu não tenho repertório de relacionamento. Porque nos relacionamentos é muito importante a gente ter repertório. Quanto repertório tem que ter um cantor, um ator, um vendedor, uma psicóloga? A gente tem que ter repertório. Aí, como a gente não tem educação sexual desde cedo, a gente cresce achando que não tem que estudar para casar, para ser pai e mãe. Ainda é muito, muito fraca essa cultura de estudar para se relacionar. A gente acha que é por osmose, é natural. Casou, entrou numa casa, a gente sabe. Não sabe. A gente é analfabeto na educação de filhos. É analfabeto na educação sexual, educação emocional. Entende? Imagina que quantos livros os casais leem, média, no Brasil? Menos de um.
É raro um casal que fala, vamos ler para nos relacionarmos melhor. Então, sem conhecimento, a gente perece, a gente morre. Entende? Então, assim, não é solução essa mulher fazer sexo. Vai, faz aí. Vai, termina. Como tem muitas que fazem assim. E o homem vai lá e... Que, para mim, é sem fundamento o homem fazer sexo com a mulher que não quer sexo. Como é sem fundamento a mulher fazer sexo sem querer. Como também é sem fundamento fazer greve de sexo. Qual é a solução? Peraí, vamos encarar o nosso relacionamento como adulto? Como é que adulto faz? Adulto resolve, adulto senta e resolve. Olha, pra mim não tá bom assim, assim, assim. Pra mim também não tá bom assim, assim, assim. Se nesse casamento há admiração e amor, eles vão se interessar por uma solução. Os dois não conseguem solucionar, tem que entrar um profissional. Um profissional guiando, vendo realmente qual é a origem desse homem ser tão assim, egoísta, de não querer fazer. Porque... Caraca, tem homem que não faz o básico. E acha que a mulher tem que dar conta de tudo. A mulher tá fora, a mulher tá trabalhando, a mulher tá fazendo um monte de coisa. E sexo, gente, sexo exige energia física. Se ela tá esbaforida, ela não vai ter como. O homem também, às vezes, tá trabalhando demais. Só que quando chega em casa, o homem vai sentar muitas vezes e a mulher vai ter que lidar, vai tarefa de criança e lanche do dia posterior e lembrar de cortar a unha e lembrar de dar banho, lembrar que a mulher é pediatra, lembrar... Então, é muita sobrecarga mental. É sobrecarga mental. A gente estuda muito fortemente sobre a sobrecarga mental feminina que está adoecendo mulheres, que atrapalhando a feminilidade delas, afetando mães que estão ficando estressadas pela sobrecarga. Entendeu? E muitos homens acham que o papel deles é colocar comida dentro de casa. Eles acham que isso é pai. Não, isso é ser patrocinador. Porque pai coloca em casa, dá afeto, dá carinho, dá atenção. Também cuida dessa mulher, a mulher cuida desse homem. Então, um casamento, Dani, sem reciprocidade, sem quebra de orgulho, sem falar assim, poxa, peraí, se fosse para trocar de lugar com ela, se fosse para trocar de lugar com ele, como era para mim? Esse movimento de empatia, esse esforço de a gente trabalhar a nossa empatia é muito importante. Então, por isso que eu falo que é muito difícil ter um sexo saudável, porque sexo saudável não é só sobre orgasmo. É sobre esse encontro, além de corpos, um encontro de almas. É falar, eu quero terminar o sexo, quero você aqui juntinho de mim, porque como é bom sentir o teu calor, o teu hálito. É nesse nível, sabe? Como é bom sentir você perto. Então, tem casal que vou sentir o prazer, tchau, acabou, vamos, sabe? Não, isso é acasalamento. Entende? Agora, a sexualidade nos convida para isso, para esse encontro. E tem de ser uma prioridade. Agora, a questão é, a mulher precisa também ver o lado dela, porque eu não gosto de colocar a mulher como, nossa, maltratada de todos. Não, a sobrecarga maior, sim. Na maioria dos lares do Brasil é assim, certo? Mas ambos falarem o que falta da minha parte, o que te incomoda, o que me incomoda. Vamos ser sinceros. Mas eu não vou mudar. Aí tem que ter um profissional. Mas meu marido... Você está pensando... Eu sei que você está pensando, meu amor. Meu marido não quer fazer terapia, meu marido não quer ler, meu marido não quer nada. Aí é um problema estrutural. Aí quando ele não quer nada, nem Deus. Porque até para Deus fazer, ele tem que querer. Entende? Aí já é outro problema, um problema muito maior, que não é greve de sexo vai resolver também, mas também não é fazer sexo de qualquer jeito que não vai resolver, que vai resolver também que não vai. Aí a gente vem para a estrutura. E aí só há mudança e crescimento quando o ser humano quer. Aí é quando entra o amor e a admiração. O amor é provado na crise. Não é quando tudo está bem. É fácil. Agora, na crise, quem é a gente na crise? Aí, se esse casal assim, vai ser muito difícil eles conseguirem construir crianças com sexualidade saudável, com as emoções saudáveis, com inteligência emocional, porque a criança vê. A criança vê. Porque para a formação da sexualidade da criança, já fazendo um gancho, é fundamental ver os pais expressarem carinho. Uma criança que cresce vendo os pais expressando carinho de maneira intencional, até tem que ser, sabe, Dani? De falar assim, nossa, meu filho está aqui, eu vou dar assim um abraço ao meu marido e falar, meu Deus, como você é gato, meu amor. Assim ele fica, para, mãe. Mas eles... É exatamente assim. É estruturante. A Juju fala, meu Deus, vocês se beijaram? Isso é estruturante. Tipo assim, meus pais se amam, eu tô segura. É a mensagem que passamos para eles. Mas um casal que tem uma vida sexual toda doida, não vai ter troca de carinho. E a troca de carinho perto dos filhos é estruturante para o desenvolvimento emocional e sexual, psicológico deles. Porque o que a criança mais precisa ali na infância, o que ela mais precisa é segurança dos pais.
E quanto mais feliz o casamento, mais a criança entende que ela está segura e que o mundo não vai engoli-la, que ela não vai sofrer grandes problemas, porque tem 2 torres que sustentam aquele lar. E isso é sexualidade. Um casal que vai mal na cama, que vai mal no carinho, que vai mal no beijo, que vai mal, vai afetar. Nossa, isso é tão lindo, né? É. A gente foi no encontro de casais recentemente, eu e o meu marido. A gente tá junto há 22 anos, né? Foi meu primeiro namorado. Aquela coisa, namorou na igreja, né? Do jeitinho que Deus mandou. E aí a gente foi no encontro de casais e foi muito legal, porque 2 filhos pequenos é muito desafiador, né? A gente trabalha, cuida de filho, chega assim à noite, 10 horas, a gente tá exausto. Falando assim, meu Deus, Senhor. E a gente tirou 2 dias pra ir pro encontro de casais, que ficou só a gente. E a gente pôde lembrar de quando era o nosso começo de namoro, o que aconteceu, se emocionar, dar risada, sabe, falar dos nossos desafios, coisas que às vezes no dia a dia, pela rotina, você não para falar isso, você vai vivendo, né? E aí a grande conclusão que a gente chegou, né, a gente fez lá um ritual, um tratado da nossa família e tudo, mas é que o melhor que a gente pode fazer pelos nossos filhos é sermos felizes no nosso casamento. Claro! É assim, a gente já tinha uma noção disso, mas acho que ficou tão mais claro que isso. E aí a gente chegou em casa e falou isso pra eles. Não falou isso, né? Mas falou assim, olha, a gente foi lá. O papai e a mamãe foi no encontro de casais, foi tão legal. A gente lembrou de quando a gente começou a namorar, de quando isso, de quando aquilo. E a gente foi tão feliz, e a gente se ama, e não sei o quê. E a gente via o brilhinho no olho deles, assim. Eu falei, amor, o melhor que a gente pode fazer pros nossos filhos é a gente se amar e ser feliz. Exato. Diante de todos os desafios, porque como qualquer outro casal, também temos os nossos. Mas isso é tão profundo, é tão emocionante, né? É base. Porque quantas famílias, quantos pais, quantos lares querendo compensar isso de tantas outras formas nos filhos, enquanto isso você não gasta nada pra fazer. Exato. É só você ter boa vontade, é só você botar o joelho no chão e falar, cara, vamos resolver? Pode não estar bom agora, pode estar ruim aqui, pode estar ali uma coisa que está desagradando, mas não vai te custar nada fazer esse alinhamento, né? Decidir se respeitar, se amar. E é isso que uma criança precisa, cara, para a vida dela. É isso que vai colocar ela nos melhores lugares que ela poderia estar, né? O maior presente que os pais podem dar para os seus filhos é um casamento feliz. É viver um casamento feliz. Porque se a gente é um casal feliz, a gente educa melhor. A gente toma as melhores decisões para a família. Não é aquele casamento que o cara tá aqui e a empresa não sei o que, a mulher, eu vou me vingar. Eita, não era para eu bater. Eu vou me vingar. Há muita vingança que impede a prosperidade do casal financeira, Dani. É outra relação que a gente percebe claramente na clínica. Sabe? A mulher tá aqui deslanchando, aí terminando o mestrado, vai não sei o que é o homem. Olha, não vai dar para eu ficar com as crianças para isso. Quantos casais eu atendi que a mulher tinha uma entrevista de emprego e não tinha rede de apoio, era novo naquela cidade, e o homem falou, não vai dar. Como uma forma de implicar, como uma forma de... Entende? Então, a sexualidade do casal não tá bem. Porque quando tá bem, meu Deus, parece que é a gente que tá conquistando. Quando meu marido conquistou uma coisa, parece que sou eu. E sou eu, porque é uma só carne. Exato. Eu sinto a emoção. Sim. Quando eu conquistar, meu marido fala, é minha esposa, viu? Igual mãe em apresentação de escola de filho. É isso. Entendeu? É porque eu sinto em mim, porque é essa união, sabe? Então, isso é base para a sexualidade. Então, chegou a hora da gente entender que é a hora da gente estudar sobre sexualidade e sobre relacionamento. E entender que o relacionamento mais importante da Terra e que vai sustentar tudo para quem é casado é o casamento. Para quem é casado. É tanto que os filhos a gente tem e eles vão embora. E a gente fica. Então, é o relacionamento mais íntimo que existe nessa Terra. Nem entre mãe e filho o relacionamento é tão íntimo assim. Tem outro nível de intimidade. Mas de corpos, alma, espírito, emoção, é o casal. Então, é o relacionamento o único que diz até que a morte os separe. É o único. Nem filho é assim, até que a adolescência chegue, até que os 18 anos cheguem. Já tem início, meio e fim, no sentido de estar junto, de trocar vida. É o único relacionamento que você troca vida de verdade, que é uma sociedade, é o casamento. Então, ou cuida dele, meu amor. Ou você pode ter muito dinheiro, mas prosperidade você não vai ter, não.
não vai ser feliz, não. Que é muito diferente, né? Ter dinheiro e prosperidade. Exatamente. Ô, Lê, me fala uma coisa. Você acredita lá no seu consultório que você atende muitas pessoas? Eu abri mão. Né? É verdade, é porque agora são muito mais pessoas para ajudar e você está fazendo de uma forma muito mais ampla, o que é maravilhoso, né? Sim, sim. Você acredita que essa nova geração de mulheres que são muito mais protagonistas, né? Que são muito... que estão tomando a frente ali, muitas delas são as provedoras do lar, ainda que casadas e tudo mais, estão se destacando profissionalmente, estão tomando lugares, posições muito muito efetivas, né? Assim, isso aconteceu comigo também, né? Todo o sucesso, a trajetória que eu tive, profissionalmente foi desproporcional para a idade que eu tinha e para o que eu tinha planejado, eu e o Daniel, né? O Daniel, engenheiro civil, entrou na USP. Falei, uma vendedora de rua. Falei assim, rapaz, esse moço aqui vai me sustentar, vai me dar uma vida boa, vai ser incrível. Mas vendas trouxe para mim um nível de prosperidade com uma velocidade muito maior do que uma carreira tradicional, por exemplo, de um engenheiro, entende? Então, essa desproporção entre o sucesso entre os casais, obviamente, a gente está junto há muito tempo. Já passamos por momentos em que a gente precisou entender como que a gente ia lidar com isso, né? Da parte dele, sempre foi uma das coisas que eu mais admiro nele é que isso nunca foi um fator problemático para ele. O fato de eu estar mais protagonista, inclusive financeiramente, em muitos momentos e tudo, ele estava lá na primeira fila aplaudindo e dizendo assim, pode ir pro pódio, que eu tô aqui para te aplaudir. Nunca houve uma competição. Eu acho que isso é de uma nobreza muito, muito boa. Sim. Tem muitos homens que não conseguem lidar com isso, né? Com o fato da mulher, de repente, dar um destaque, de repente, estar numa fase de protagonismo dentro daquele casamento, profissionalmente também maior. Então, o quanto você percebe que isso pode afetar o sexo, né? A sexualidade dentro do casal. Essa questão do quanto admira, do quanto não admira. Como que a gente junta essa admiração com quem provê? Que tipo de outras admirações a gente pode ter? Porque eu conheço amigas e pessoas que têm um protagonismo maior como mulher e eu vejo que às vezes isso desanda um pouco no processo ali de relacionamento, de admiração e acaba afetando o sexo por conta disso, porque a grande maioria entende o sexo como só pode acontecer se tiver um monte de como é que fala? Pré-requisito para que ele seja, né, do jeito que ele tem que ser. Agora, o pré-requisito, a mulher pensando, né? Eu tô aqui, tô provendo, tô fazendo tudo, cuido da criança, trago alimento para casa. Ele também faz e tal, mas não na mesma proporção. Como que isso pode afetar essa relação? E o que conselho você daria para esse casal? Então, mulheres que estão me assistindo, que são protagonistas, que são empresárias, empreendedoras, e em algum momento da vida têm mais sucesso, entre aspas, né, financeiro, profissional do que o marido. Como que isso pode afetar o casamento deles, o sexo, a vida, a intimidade? E que conselho que você dá para eles não perderem essa admiração e esse amor e essa qualidade de sexo e serem felizes dentro desse contexto, né? Dani, poxa, você tocou num assunto que eu tenho me demorado pensando e preocupada e buscando. Eu pensei até de fazer algo, de um curso mesmo sobre essa questão. Por quê? Mas eu não estou com tempo, né? Mas assim, eu nunca... Porque como a gente está no meio, né, principalmente do pessoal digital, de empresários e tal, as mulheres conversam. E eu nunca vi... Eu estou nesse meio há 6 anos, vai fazer agora. Eu nunca vi uma era de casamentos disfuncionais por causa disso. Não que seja um problema, porque o que acontece? Muitas mulheres estão assim, eu tô feliz, eu cresci, eu não sei o quê, mas eu sinto que meu marido ficou para trás. Eu sinto que ele não se sente bem. Aí eles já começam a falar assim, você está falando isso só porque você ganha mais agora, por isso que não dá certo mulher ganhar mais. Olha, tem isso, isso. Você tá aparecendo demais. Ou a mulher assim, meu marido tá muito fraco. Eu tô crescendo, mas não sabendo lidar com isso, Leliane, porque parece que eu tô sendo a provedora e tá pesando para mim isso. Eu sinto que, por exemplo, se eu adoecer e parar, o nosso padrão de vida vai cair. Eu não queria essa responsabilidade para mim, sabe? Então, são muitas confusões na mente da mulher que cresceu e na mente do homem que tá dentro do que ele normal, já é, do que ele é, do normal, entendeu? Isso tem muito a ver com muitos paradigmas da sociedade. E uma frase, eu vou falar ela agora que eu tô com medo de esquecer, que eu sou essa pessoa. Eu vou falar no final isso aqui, aí eu esqueço.
Mas uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que têm me procurado, até casais me procurado em relação a isso não faça da bênção uma maldição. Foi uma bênção você crescer. Para que tá procurando maldição nisso? Foi uma bênção. Então, a bênção se tornou um problema para vocês? É isso mesmo? É essa interpretação que vocês querem ter? Então, assim, mas ok, então você quer a mesquinhez, você quer a escassez. Você quer ganhar menos para seu casamento não ter problema. Como assim é um problema você prosperar? Mas isso é incrível. Como assim é um problema? Até porque, Lê, assim, até falando da minha experiência, né, de todo esse crescimento que eu tive muito grande, a conclusão depois de anos, né, e conversando, mas assim, sempre de forma muito tranquila. Primeiro, tudo é dos dois. Para começar, tudo é dos dois. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a bênção não é só para um. Não. A bênção veio é porque talvez um tinha uma oportunidade que juntou com uma habilidade, que juntou com missão, contexto, com uma missão, com um contexto que foi atribuído àquela pessoa. Sim. Porque Deus quis abençoar aquela pessoa. Exato. Mas não é aquela pessoa, é aquela família, é aquele casal, porque se é um só, né? Se é um só, a bênção é dos dois. Então, assim, legal que você está falando isso. Eu queria dizer, mas eu queria ouvir sua opinião antes. Mas é muito real isso que você está falando. E nesse sentido, Dani, o que eu percebo, de fato, até meio patológico, é porque há uma cobrança da sociedade, porque o homem tem que ganhar mais que a mulher. É um padrão social, é um mito social. Ou tem que ser o provedor. Tem, se e não... a mulher submissa, fazendo isso. Exato. Fazendo... Então, assim, agora, aí vem outro ponto que eu acho importante a gente tratar aqui. Para não ir para esse extremo, porque realmente é dos dois. É tanto que é os votos matrimoniais. Na prosperidade e na adversidade estaremos juntos. Aí, na adversidade, o casal conseguiu. Na prosperidade, está desmoronando. É o que eu tenho percebido. Não estão sabendo lidar com prosperidade. E aí, muitas vezes o casal não dá conta da cobrança social. Então, eu sempre chamo o casal para falar, olha, o que realmente está incomodando? Não, porque minha mãe já está falando, mulher ganhando assim, tá percebendo que a mulher está tratando você diferente, porque não sei o quê. O homem começa a achar que a mulher está tratando diferente. Muitas vezes, de fato, a mulher trata diferente, porque começa a ganhar um ar diferente. Entendeu? Então, aí vem outra questão, que é o orgulho. Às vezes aquela mulher é mais assim porque dependia e tal, uma coisa. Aí quando ela se viu, então ela já era, só não tinha oportunidade, tinha grandes questões ali, tem questões da relação dos pais dela que está afetando. Minha mãe sofreu mais na mão do meu pai porque dependia, eu não vou depender e tal, e não sei o quê, aquela coisa. Gente, o casal depende um do outro, o homem depende da mulher, o homem só conseguiu conquistar tal coisa porque essa mulher ficou em casa, segurou as crianças e tal, e não sei o quê. A mulher só conquistou porque... aconteceu em casa também. Para eu estudar na faculdade, meu marido ficava com as crianças e ele não fez mais que a obrigação, que é o que eu fazia quando ele ia também atrás do dele. Do dele no sentido da profissão dele. Não é favor nenhum. Não é favor, não é o homem melhor do mundo porque ficou com as crianças para eu estudar e para eu ir trabalhar. Como assim é um homem superior? Não, é um homem normal fazendo o que tem que fazer. Então, aí é importante a mulher se avaliar. Peraí, eu estou deixando subir para a cabeça? Agora aceite, olha, eu tenho um compromisso tal, eu tenho viagem tal, você não sei o quê. Nem comunica mais para esse homem, porque agora é a mulher que está trazendo muito dinheiro para dentro de casa. A palavra do seu marido, o combinado que vocês tinham antes, eles continuam valendo? Ou agora você acha que você pode mais? Porque você trouxe 200 mil esse mês para casa. Porque você trouxe 3 milhões esse ano e o trabalho dele só foram 400 mil. Como é que tá isso aí dentro de você? Entendeu? A primeira avaliação. Você mudou? Faça uma análise sincera aí. Antes, vocês iam convidar alguém para almoçar em casa. Meu bem, fulano vai almoçar em casa, tudo bem para você, tudo bem. Mas agora que você, mulher, cresceu, você fala, fulano vai lá para casa. São esses detalhes da vida, entendeu, Dani? Que a gente... Esses detalhes que mostram, porque eu não vou falar que, porque agora eu posso comprar a bolsa. Não, isso é fácil de identificar. A patologia vai estar nessas coisinhas pequenas. Olha, meus filhos... Mãe, eu quero isso. Pai, filho, não dá. Pode sim. A mamãe tem dinheiro. A mamãe trabalha para isso. Nossa, sabe? Isso aí é para matar, né? Nossa. Mas é só o que tem. Entende? Então, às vezes, a mulher estava, às vezes, imergida numa relação que também estava doentia. E agora ela fala, agora é minha vez de ir. Aí começa outro tipo de problema. Aí vem outro ponto que é importante falar para os homens. Muitas vezes os homens
se querem ficar atrasados de forma deliberada, não querem estudar, não querem ler, não querem fazer um curso. E a mulher fala, amor, vamos. Não é trazer para a área dela, na área dele. Olha, não sei o quê, vamos lá, olha sobre negócio, é melhor. Não, e aí realmente a admiração dela vai caindo. Volta a admiração. O amor não cai, mas a admiração sim. A admiração começou a cair e mexe no amor. Porque ela tá aqui, eu tô estudando, eu tô trabalhando, porque vai crescer. E ela vê que o dele pode crescer tanto, mas ele tá com preguiça de estudar. Então, o que a gente percebe, até na escola onde a gente vai, eu vou dar palestra em escola sempre, eu pergunto para as meninas, você quer ser o quê? Médica, não sei o quê, arquiteta, tô vendo. É notório que a cultura masculina é não buscar conhecimento, e a da feminina é buscar conhecimento, é melhorar, é cuidar de si. O homem não quer passar protetor solar. A mulher quer não sei o quê, o creme, o dermocosmético, porque ela quer estar bonita. Às vezes até para esse homem também, que a gente se arruma também para o outro, principalmente para o cônjuge, e a gente quer o melhor. E às vezes esses homens não querem o melhor no básico, não querem trocar a cueca, filha. E a mulher está aqui pensando e tal, e esse homem fica, e aí ele fala, ela mudou demais. Não, ele que estacionou. E aí ela não vai diminuir para se adequar à pequenez dele, que ele escolheu deliberadamente. E aí, muitas vezes, o homem confunde que a mulher que está agora se achando... Não, ela realmente está se encontrando, ela está se achando na potência que ela tem. E é hora de você se encontrar na sua potência, ao invés de querer que ela dê ré. É você que tem que acelerar também. Na tua área, no teu jeito, no teu tempo, da tua forma. Agora, e não necessariamente os resultados vão ser os mesmos. Não precisa criar essa expectativa. Acho que tá mais no compromisso, na atitude. Exato. De ver, tô fazendo o meu melhor, você também tá fazendo o seu melhor. E cada os resultados vão ser diferentes, mas a gente tá unido no propósito de querer crescer junto. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Exatamente, Dani, porque tem área que realmente vai explodir. Igual a minha área realmente deu uma explosão. A área do meu marido é gado, então é anual. Não vai ter todo mês ali caindo na conta como CLT, não vai ter. Entende? Então, cada ramo, como é aqui? Tá o melhor? E aí, amor, como é que tá fazendo? E aí, como é que tá o lançamento? E aí, como tá não sei o quê? Essa parceria é muito boa. É maravilhosa. Sim. Eu sei que se eu parar hoje também a gente não vai passar necessidade, porque tem ali. Agora, só porque aqui dá mais, ali dá menos. Não. Estamos fazendo o melhor, é o ponto. Estamos juntos, unidos, crescendo, querendo prosperar, é o ponto. Agora, o que se percebe claramente em muitas mulheres que estão no digital são essas questões. Tanto do lado da mulher querer crescer, o homem querer ficar. A mulher também, às vezes, deixar subir um pouco para a cabeça e começar a castrar esse homem de várias formas, entende? Esse homem achar que a mulher realmente está humilhando. Enfim, essas questões, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Entende? Que tudo isso se resume ao quê? Problemas na sexualidade do casal, que é nessa relação como um todo. E aí eu acho que não entra aqui o padrão, né? Porque o padrão social de que tem que ser desse jeito, de que tem que ser... Não, acho que dá para ser o que vocês escolherem ser. Se é isso mesmo, essa que tem mais resultado... E ele vai ter outro tipo de resultado, mas não necessariamente vai ser o resultado igual. Mas desde que isso esteja em comum acordo, que ambos estejam felizes e satisfeitos, né? É uma forma de preservar o casamento. Exato. E aí tem muitos casamentos disfuncionais por causa disso. A mulher tem uma expectativa, ela queria que fosse de um jeito, o homem se sente diminuído porque a mulher... Fora os homens que também têm dificuldade de lidar com o sucesso da mulher em áreas específicas que talvez esteja distante do que ele consegue entregar. Então, assim, tem muitas variáveis num casamento. Exato. Mas o fato é, o casamento em si, ele reflete o que acontece com as crianças. Aí a gente entra agora nessa parte que eu acho que é muito importante, que é um tema que você traz que eu sou, assim, uma entusiasta. Eu gosto de ouvir, até como mãe... E como pai, né, meu marido também, a gente se interessa por esse assunto de educação e tudo. Principalmente a questão de proteção sexual das crianças, que é algo que, por mais que a gente ache, né, que a gente está num ambiente seguro, sempre tem que ter um cuidado extra. É o cuidado extra na escola, é o cuidado extra se vai na casa do amiguinho, se não vai, com quem que tá. Porque a coisa acontece quando você não acha que vai acontecer. Agora falando de abuso infantil, né? Um assunto super sério. Então, tem a percepção da saúde sexual dessa criança, que aí acho que você já deixou bem claro, um casamento feliz, um casamento equilibrado, essas crianças verem
esses pais se relacionando, demonstrando afeto, carinho, respeito um com o outro. Sim. Acho que isso já estrutura algo muito forte dentro deles. Ainda nessa parte de desenvolver a saúde emocional. Quando cada faixa etária tem as suas premissas, né? Então, o Gui tem lá 2 anos e meio, ele lida de uma forma, ele é menino, é diferente da Juju, que tem 6, que é outra forma. Quando eles tiverem 10, quando eles tiverem 13, de forma prática. Eu até converso muito com as minhas amigas, porque as filhas têm umas que têm uma idade um pouco maior, aí ela manda mensagem assim, gente do céu, não vou falar o nome, né? Mas a fulana, minha filha, já perguntou o que é sexo. Ela tem 12 anos. Como é que eu faço? Inclusive, ela lê seus livros. Ela fala, eu preciso de orientação. Então, assim, quais são as faixas etárias e até onde a gente pode ir, né? No sentido de orientar com quanto tipo de abertura. Eu acho que é uma dúvida que todo pai e mãe tem, porque ninguém ensinou isso pra gente, né? Sim. Então, dá umas dicas rápidas aí, nessa parte de desenvolver essa saúde sexual e esse conhecimento, essa maturidade sexual ao longo das faixas etárias, que depois a gente vai falar sobre prevenção de abuso infantil. Ótimo. Então, vamos lá. Quando você me fez a pergunta lá atrás, né? O que os pais têm que fazer? Aí eu falei, olhar para a sexualidade deles, e a gente se demorou nesse assunto. Exato. Então, o primeiro ponto é olhar para a sexualidade, o segundo ponto é buscar conhecimento. Então, não tem como você... o que eu vou fazer com 2 anos? O vento tá para cá, então eu vou explicar. Não é intuição. Não é intuição. É conhecimento. Então, tem que buscar conhecimento. E, realmente, em cada fase, a criança precisa de uma educação sexual diferente que corresponda ao seu desenvolvimento emocional, cognitivo, afetivo, físico e sexual. Tem que respeitar direitinho cada fase. Por exemplo, é importante que os pais saibam o que é típico e atípico no desenvolvimento da sexualidade de cada criança. Tá. É típico uma criança de 1 ano e 8 meses, uma criança de 2 anos, ficar mexendo na parte íntima. É típico. Principalmente quando entra no desfraude. Porque com a fralda ela não tem acesso à parte íntima. E aí, de repente, tira a fralda dela. Olha, tem uma coisa aqui. Penduradinha. Tem uma coisinha aqui que tem um buraquinho. E ele fica ali mexendo. Isso é normal. Agora, é normal fazer isso excessivamente? Não. Aí já pode até ser um sinal de abuso, pode ser um sinal de que a criança viu os pais fazendo sexo, pode ser um sinal de que a criança viu alguma pornografia, que ela foi erotizada de alguma forma. Mas muitos pais... É o que mais chega pra mim no Instagram, todos os dias. Meu filho está tocando na parte íntima. O que é que eu faço? Meu filho, tá entendendo? Muito. Quando a gente sabe, o que é esperado, o que não é esperado. Uma mãe que tem um filho de 9 meses não vai ficar desesperada porque a criança não tá andando, porque não é esperado. Só que sobre sexualidade a gente não sabe o que é esperado e o que não é. Por isso que muita coisa desespera, outras, numa situação que é para tomar uma providência, fala, ela é criança, não tá nem percebendo. E tinha que ter tomado uma decisão, uma posição, entendeu? Sim. Então, ali é importante entender. 2 aninhos de idade, a criança vai querer descobrir mais sobre a sua parte íntima. Ela vai, às vezes, querer, na hora do banho, tocar na parte íntima dos pais. Por quê? Ela sabe, ela vê que todo mundo tem 2 olhos, uma boca, nariz, 2 mãos, mas tem uma parte que é diferente. De mim, do meu irmão, da mamãe, do papai. É diferente uma parte. E a criança, ela nasce cientista. É provado, a criança nasce cientista. A educação nossa mata muito cientista que é na criança. Mas ela quer explorar. E a primeira coisa que a criança explora é o seu corpo, depois o corpo do outro, depois o ambiente. É essa hierarquia de exploração. Entende? Então, vai ser normal a criança fazer isso. Os pais estão tomando banho com a criança lá de 2 anos. A criança vai tocar. Não. É normal. Eu vou deixar? Não vou deixar. Igual é normal uma criança de 1 ano e 2 meses querer subir numa escada sozinha porque aprendeu a andar. Ela jura que é normal. A gente vai deixar? Não. Vou brigar porque ela vai querer subir? Não, eu só vou protegê-la. Mesmo assim, tomando banho com os filhos, veio tocar na parte de filho, eu entendo que você queira brincar com a mamãe, mas a parte íntima da mamãe, ninguém brinca. Inclusive, ninguém brinca com parte íntima de ninguém. Aqui é minha intimidade, só eu posso tocar. E ninguém pode brincar com a sua parte íntima também, tá? Se alguém quiser brincar com a sua parte íntima, você vai falar não, e você vai me contar tudo. Você já realizou educação sexual, ensinou sobre limite corporal e prevenção ao abuso numa intervenção do cotidiano. Porque educação sexual, Dani, é isso. No dia a dia, né? Qualquer educação é do dia a dia. Não é uma conversa formal. Entende? Então, é normal isso aqui. O que é normal para uma criança de 4 anos de idade, por exemplo? Tem vários comportamentos. Mas um deles é a criança querer brincar de beijar na boca do amiguinho. É normal isso aí. Beijar na boca da priminha. 2 meninas. Meu Deus, tem mãe que fala, Leliane, será que já é orientação sexual, não sei o quê? Nada a ver.
Entendeu? A Juju teve essa fase de chegar da escola, mãe, você não sabe. Um aluno beijou o outro com 5 anos. Eu falei, meu Deus do céu, me explica melhor. Não falei, né? Mas, sério, Juju, com aquela naturalidade, né? Me explica melhor. Aí ficou um assunto de beijo. Com 5 anos de idade, né? Por que a criança beija, assim? Primeiro, é uma imitação. Ela vê pessoas dando selinho, enfim. Segundo, a gente jura que a criança entende sobre relacionamentos. Sobre o que é ser primo, o que é ser tia, o que é ser namorado, o que é ser casado. Ela não sabe. Então, para ela é um carinho. Então, muitas falam, é um carinho, vou dar esse carinho na minha amiguinha, no meu priminho. E aí, muitos pais brigam, batem, castigam a criança que fez isso. Eu não lhe educo assim, que safadeza é essa? E não sei o quê. Sendo que é normal, é a criança entendendo o que é. A gente vai dar o limite. Igual a criança acha que é normal comer uma barra de chocolate, ficar até 12 horas da meia-noite na TV. Para ela, tá tudo bem, ela não tem esse senso de limite, de moralidade em muitas coisas, né? Então, a gente vai o quê? Educar a sexualidade. Olha, isso pode, isso não pode com o corpo do outro, isso pode com o seu corpo, isso não pode com o seu corpo, isso pode nos relacionamentos, isso não pode. Agora, como é que eu vou saber guiar se eu não sei como é que acontece esse desenvolvimento da sexualidade? Entendeu? E como é que eu vou fazer essas intervenções se eu não tive isso na minha infância e eu não estudei nada sobre isso? E a gente fica repetindo o que a gente recebeu. Exato. Que não foi coisa boa que a gente recebeu. Quer ver uma pergunta simples, prática, de dia a dia, assim, pra quem tá assistindo? Até que idade dá pra tomar banho com os filhos? Pra eles verem o corpo do pai, da mãe. Outro dia eu me fiz essa pergunta. E não sei a resposta porque eu não estudei, mas agora eu vou estudar depois dessa chamada. Mas dá uma dica aí pra galera. Então, tem pensamentos diferentes entre os profissionais, tá? Tem uns que falam nunca, jamais. Tem outros que falam, pode até com 10, 15, 20, 30 anos, se quiser, pode, tá tudo certo. E tem outros que falam, vamos lá, vamos dosar. Eu sou do dosar. Tá bom. Entendeu? Então, assim, pelos estudos que a gente faz, pela prática que tem, ali até os 3 aninhos e meio, não tem problema, mãe, com pai, com filho, com todo mundo, não tem problema. A criança, na época de identificação dos corpos, de identificação das diferenças dos corpos, ela não tem uma cognição a ponto de erotizar uma parte íntima ou de sentir algo assim, não tem. É só uma questão de identificação. Se para os pais está tudo bem e para a criança está bem, tranquilo. Porque tem que falar, eu não quero tomar banho com o papai, respeita. Ah, vai sim, que conversa é essa, eu sou seu pai. Não, respeita. A gente já vai ensinar sobre intimidade e privacidade. Agora, quando chegando perto dos 4 aninhos, eu acho importante, sim, haver uma privacidade. Haver um limite. Cada família vai escolher esse limite. Em minha casa, a gente escolheu um limite. A gente não deixou tomar banho com eles, mas eu já usava um biquíni, meu marido usava uma cueca e a gente se divertia. Tanto faz. Pode ser você com a sua filha de 6 anos. Não, aí é diferente. Diferente. Tá. Sendo a mãe e a filha, o pai e o filho, pode qualquer idade, se ambos quiserem. Eu tomei banho com minha mãe até ela falecer, sem problema nenhum. Porque há essa identificação, aí são os corpos, enfim. Sim. E o pai e o menino também. Agora, se a criança fala, eu não quero, ou a mãe fala, não me sinto bem, eu gosto do meu momento sozinha, respeito é um pilar da educação sexual, tá? Respeitar o limite que o outro coloca. Agora, se é pai com filho, né? E a mãe o pai com a filha e a mãe com o filho, a gente já ali, depois dos 4 aninhos, já dá um estabelecer de limites. Cada família vai escolher que limite vai estabelecer, porque nós profissionais, eu defendo que a gente não vai ditar sobre a família de ninguém. Cada família tem uma dinâmica. Cada pai e mãe tem pensamentos diferentes. A gente só fala assim, estuda mais para você embasar seus pensamentos. Então, não gosto de ser invasivo. Eu falo, tem que ser assim, se for assim, vai lascar tudo. Não é assim. O ser humano é muito mais complexo do que receitas prontas. Né? Mas eu acho importante estabelecer essa privacidade, esse limite, até para a gente começar a explicar na prática sobre limites corporais. Tá. Entendeu? Sim. Já a gente ensina, porque a educação é prática, ela não é falada somente, é principalmente prática. Por que, papai? Filha, porque o papai, ele se sente mais à vontade assim e tal, a mãe, tudo bem aqui com a mamãe, e aí, já cresceram mais um pouco, então os iguais ficam com os iguais, entende? A gente vai trabalhando assim, a criança vai entendendo, já vai entendendo as percepções de limites corporais. É mais uma ferramenta, existem várias, essa é mais uma ferramenta. Então, eu trabalho nessa linha. Às vezes você já ouve outra pessoa falar, nada a ver, a nudez é natural, eu não sei o quê. Eu defendo que a nudez seja tratada com naturalidade, não como um tabu. Mas tratar a nudez com naturalidade não é transformar a casa numa praia de nudismo. Porque tem muitos pais que tomam banho com os filhos e não tratam a nudez com naturalidade. Por exemplo, carnaval está vindo.
Vai ter muita mulher seminua. Aí o marido tá assistindo, o pai tá assistindo. Ai, a safadeza dessas mulheres desse jeito aí. Depois que um passa a mão, estupra e não sei o quê. Não tratar a nudez com naturalidade. Porque o assunto nudez na família não faz referência somente a filho vendo nudez de pai, pai vendo nudez de filhos. Não, não é só isso. É sobre a percepção de nudez como um todo. Como um todo. Príncipe, inclusive no meio social. Filho, olha, ela tá com short curto, ela podia estar nua, que ninguém pode tocar no corpo dela. O corpo é dela. Não poderia. Pai, você concorda? Olha, eu concordo por isso, não concordo por isso. Eu acho isso, você coloca seus valores. Mas o corpo é do outro. Se o outro quer ficar com a teta de fora, é a questão dessa mulher. E ninguém tem autorização para tocar no corpo dela só porque ela está com a teta de fora. Então, isso é a gente tratar a nudez com respeito e naturalidade também, nesse contexto social. Como explicar, por exemplo, às vezes quando vai numa aldeia indígena, né, com criança, ou vê alguma coisa de... porque ela fica o bumbum de fora? Não é a intimidade? Olha, na cultura deles, é assim. Não é rechaçar, não é criticar, não é dizer, não sei pra quê, que muitos falam assim. Então, o assunto nudez, ele é mais amplo. Tá. Beleza, legal. Dica prática. O que mais? Dicas práticas para sexualidade. Senão a gente já entra na questão de prevenção ao abuso infantil, que eu acho que é um tema que a gente precisa dar uma ênfase para ajudar muitas pessoas, ou que já passaram por isso, ou que também têm filhos pequenos, e é um tema que todos os pais que têm filhos pequenos precisam estar atentos. Sim. Não importa o contexto familiar, não importa a classe social, acho que você que já acompanhou muitos casos deve ter inúmeras histórias, né? Eu não sei se tem ambientes que são mais característicos, ou tipos familiares, ou regiões do Brasil, eu não sei. Você pode até trazer esses dados, mas é um tema muito importante, que eu acho que a gente precisa trazer luz para isso, porque, olha, eu não sou nada especialista disso, mas já fui em alguns eventos de coach, de coisas mais de desenvolvimento emocional, onde, quando as pessoas perguntavam sobre abuso, tinha uma quantidade muito grande de gente que levantava a mão e falava que isso tinha acontecido. E eu ficava assim, meu Deus do céu, é muito mais do que eu imaginei, é muito mais comum do que o que a gente pensa. Então, se é mais comum do que a gente pensa, não é uma coisa tão improvável, desde que a gente não seja negligente, né, como pais. Então, sobre desenvolvimento de sexualidade nas faixas etárias, eu acho que se você tiver mais alguma coisa para falar sobre isso, Sim. E aí você já pode emergir na questão de prevenção. Tá. Direcionamentos, dicas, conselhos sobre prevenção. Pronto. Então, vou dar mais uma palhinha sobre essas questões do desenvolvimento, tá? Então, ali, é muito importante a gente entender alguns pontos. Eu vou colocar aqui, eu queria explicar todos, mas aí tem que ser 5 horas, não dá. Mas, por exemplo, cuidado com desfraude precoce. Desfraude precoce, ele pode causar sérios danos na sexualidade, nas questões psicológicas profundas de uma criança. Há uma cultura em nosso país, em vários países também, que 2 anos tem que desfraudar. Não é o adulto que tira a fralda da criança, é a criança que deixa a fralda. Então, muito cuidado com desfraude precoce e com escola querendo desfraudar a criança. Escola que desfrauda a criança, beira o crime, gente. No que se refere à construção da sexualidade da criança. Nossa, então para nisso daí, porque eu tô nessa fase aí, de decidir se desfralda, se não desfralda. Quais são os sinais? O que a gente precisa respeitar? O primeiro maior sinal é a fralda se tornar desnecessária. Tipo assim, seca, acorda com a fralda seca. Tudo seco. Ela se tornou desnecessária, é o principal sinal. Aí o povo fica, levantar os 2 pés, se tornar desnecessária. Você, de novo. A criança está numa segurança, num controle esfincteriano ali, tão bacana que ela fala, eu já consigo controlar meu corpo. Tchau, fralda. Tá, me explica uma coisa. Como que eu ajudo ele nisso? Não precisa de ajuda. Não? Não. Eu não posso falar pra ele, quer fazer xixi no vaso? Não. Não? O desfraude acontece igual quando a criança anda. Qual a ajuda você tem que dar pro seu filho andar? Nada. Não. É isso. Porque o desfraude, ele tem 3 pilares, Dani. Para uma criança desfraldar, ela precisa de 3 habilidades. Motora, cognitiva e emocional. Como é que você sabe que está pronta emocionalmente? Você não tem esse poder. Como é que você sabe que ela já tem consciência sobre o esfíncter urinário e o fecal? Como é que você sabe? Não tem como você saber. Entendeu? Então, assim, a gente tem a cultura, criança 4 anos, 4 anos. Gente, isso não é o fim do mundo, não. A gente começa a se preocupar quando a criança está com 6. 5, 6, a gente fala, peraí,
Vamos ver se tem alguma questão aqui Nossa, caramba, de não fisioterapia sabia. pélvica que tem que fazer, né, a questão do assoalho pélvico, com a fisioterapeuta pélvica com a criança. Vamos ver se tem, entendeu? Porque o desfraude precoce, ele está ligado a várias questões. Tem pessoas que tiveram desfraude precoce que pode ter ligação com questão financeira também, pessoas que gastam demais, uma diarreia financeira, pessoas que prendem demais, uma prisão financeira, tem ligação com o emocional, com o que eu acho do meu corpo, com nojo. Tem pessoas que não fazem cocô fora de casa. A maioria que eu atendi assim teve um desfraude inadequado. Caramba. Entendeu? Pessoas que deixam de fazer uma viagem de negócios, porque de 15 dias eu não vou. Eu atendi executivo. Leliane, se eu for, eu não vou conseguir fazer cocô, vou ficar com a barriga enorme, vou ficar de mau humor, vou adoecer. Tá lá, sei lá, um desfraude inadequado. Entendeu? Então, mexe com a nossa vida como um todo, a sexualidade. Porque desfraude tem tudo a ver com a nossa sexualidade também. Uhum. Então, por exemplo, para uma criança aprender sobre como o seu corpo funciona, ter essa ligação do cérebro com os esfíncteres e tudo mais, ela é uma habilidade cognitiva muito refinada. Por exemplo, a criança ela tem que identificar que o xixi está vindo, ela tem que entender que tem que segurar no tempo de chegar no banheiro, tem que entender que chegando no banheiro ela tem que fazer isso e isso para acontecer. A gente não pensa assim, a gente pensa que é só ir, meu filho. Então a criança dá alguns sinais, por exemplo. E é fisiológico, porque a vontade vence é que é o quê? O corpo quer o quê? Liberar. Exato. Essa capacidade de segurar que é. Ela tem que ter, a cognição, ela tem que entender que ela tem que segurar. Entendeu? Dizer assim, esfíncter, não solta agora não. Deixa presinho, entendeu? Aí o que acontece? Muitos pais ficam, meu Deus. Porque a criança fala assim, mamãe, fiz xixi. Por que não avisou antes? Era só ir no banheiro. Porque existem os estágios. Primeiro a criança identifica que fez. Depois ela avisa que vai fazer, mas não dá tempo de chegar no banheiro. Aí depois ela avisa que vai fazer, dá tempo de chegar no banheiro. Aí tá começando um processo de isso uma criança que tá de fralda ainda. E que tá na fralda. Então, relaxe em relação à fralda. Relaxe. Mas, Leliane, ele tem que... Eu falei, olha, quando a criança não tá pronta, motora, emocional, e cognitiva e psicologicamente, o que é que vai acontecer? É a mesma coisa de eu falar pra você, você tá menstruada? Segura o sangue. Segura. Eu vou dar um absorvente só quando você... Aprender a segurar. Vem como vem nosso sangue menstrual. Ela tem alguma... Mas ela não tem capacidade. E isso pode ser tanto da questão motora, esfincteriana, quanto a questão emocional. Quando a criança volta para a fralda, porque os pais separaram, porque mudou de casa, porque nasceu um novo irmão, porque normal, esperado. Isso não é um problema. Não existe esse retrocesso. Muitos encaram como... Porque muita gente pensa que o desfraude é assim, né? Ó, tava usando fralda, tá diminuindo, parou e nunca mais voltou. Não, desfraude é assim, ó. Entendeu? Você tirou a do dia, porque ele consegue avisar, depois você vê que ele fez xixi no chão e fala, não tá pronto ainda, volta com a fralda. Volta com a fralda. Aí, aí tem criança que deixa de dia, depois deixa de noite. E tudo bem isso? Tudo ou é melhor tirar tudo de uma vez? Não tem tudo de vez. A fralda tem que ser usada até quando for necessária. Se a criança molha colchão, se a criança molha roupa, é porque ela precisa de uma fralda. Não é tiro na fralda que ela vai aprender a controlar. Não, vai causar insegurança. Meu corpo me faz passar vergonha. Aí vem uma visão distorcida sobre o seu corpo. Eu não posso confiar no meu corpo. Minhas partes íntimas me fazem sofrer. Como o caso que eu atendi de uma menina. Que apanhava, que não sei o quê, mas não deixava a fralda e fazia xixi na cama, a mãe batia. E não vai passear pra viagem, não sei quando, que eu não vou estar levando fralda pra você, e não sei o quê, nananã. Caramba. Entendeu? A menina era problema psicológico. Entendeu? Que aí o psicológico afeta o corpo, porque a gente é um só. Não tem mente, corpo separado. Não, essa ideia é cartesiana, né? Hoje, todo mundo já entende que nós somos um só. Entende? Então, assim, um desfraude pode causar tantos problemas psicológicos, problemas físicos até. Tem disfunções sexuais que têm a ver com desfraude precoce. Caramba. Mulheres sentem dor na relação sexual por causa de um desfraude precoce. Teve que segurar tanto, teve que se preocupar de... Que aí vai para a relação sexual, vai entrar algo, a memória de parte íntima, de controle esficteriano, de assoalho pélvico, vem com tudo. Entende? Quem está assistindo e fala, meu Deus, isso acontece comigo. Como é que trata? Dá para tratar na vida adulta? A gente precisa correr para encerrar, porque a gente já passou
Dá para o que você falou? Dá para voltar? Isso aconteceu comigo. Vai, por exemplo, né? Não foi comigo, eu nem lembro se eu desfraldei precoce. Vou até perguntar pro meu pai se ele lembra. Mas assim, poxa, aconteceu na minha infância, alguém que tá assistindo a gente. Tem como resolver na vida adulta? Claro, tem. claro. Tanto disfunções sexuais quanto outras questões emocionais. Tudo tem solução. Tudo tem solução, gente. Agora, tem traumas que a gente vai ter que aprender a lidar mais com eles. Tem uns que são mais profundos, levam mais tempo, depende do profissional que a gente está, do nosso compromisso com isso e tal. Não é assim. Teve desfraude precoce, vai ter isso. É mais na medicina, na psicologia, a gente trabalha com probabilidade, estatística. Estatisticamente, sim, pode ter mais problemas. Enfim, então, por isso que... Olha como é tão importante ter conhecimento. Porque às vezes a gente cuida tanto de tantas partes aqui com os filhos e outras por a gente não saber de nada. Por quê? A cultura de não estudar para ser pai e mãe. A cultura de não estudar. A gente enaltece tanto o estudo. Estude, se capacite, tenha mentores, tenha não sei o quê. Mas para a obra que a gente considera mais importante é que a gente menos estuda. Não, ridículo. Tem que estudar. Tem que estudar. Eu concordo. Concordo de verdade. Lê pra gente finalizar. Porque se deixar, a gente vai. 3 direcionamentos que você pode dar para os pais levarem a sério a questão de evitar, né, de proteger, de prevenir essa palavra, abuso infantil. A ferramenta mais poderosa, comprovada cientificamente, é a educação sexual. Então, estude, porque tem método para isso. Então, eu trabalho formando profissionais, também trabalho formando pais com método de educação sexual que te ensina desde a gravidez até a adolescência. Porque começa na gravidez, formação da sexualidade, educação sexual, prevenção ao abuso. Falem com seus filhos, tenham conexão afetiva com seus filhos, conversem com seus filhos sobre o que acontece com eles, gaste tempo com seus filhos. Pelo amor de Deus, muito cuidado com as telas. As telas, os games, a internet tem sido uma grande formadora da pior forma da sexualidade das crianças, porque o acesso à pornografia hoje é deliberado assim, é raro uma criança de 10 anos que não teve acesso à pornografia. Você não vai conseguir proteger seus filhos da pornografia. Não, a gente não consegue mais. Já perdemos a pornografia. Agora, a decisão que a gente toma vai ser a pornografia educadora sexual dos meus filhos? Porque foi da nossa geração, principalmente dos homens. Foi a pornografia que educou sexualmente. A gente foi a revista Titi, foi aquelas revistinhas tal, não sei o quê, de fofoquinha, que tinha uma dicasinha de não sei o quê. Os meninos eram pornografia mesmo. Só que hoje está muito maior. Então, seu filho vai ter acesso à pornografia. Isso é inevitável. Mas que ele tenha uma base forte de educação sexual. Igual seu filho vai ter acesso à droga, a não sei o quê, mas se tem uma base forte aqui, a gente está no comando. Agora, se a gente deixar sem estudar, ele vai ter mais chance de ter um desenvolvimento sexual muito doentio, vai ter muito mais chance de entender que a pornografia é a referência, como muitos homens até hoje acham que a pornografia é a referência, e vai ter muito mais chance de sofrer abuso. Fale com seus filhos sobre proteção, fale com seus filhos sobre toque em parte íntima, não deixem seus filhos só porque é de confiança, vou deixar meus filhos na casa de qualquer pessoa, não. Muito cuidado com reuniões familiares, porque mais de 95% dos casos que eu atendi de abuso sexual no longo desses tantos anos que trabalho, mais de 95% foi dentro da casa da família, da criança ou da familiar da criança e familiares. Os principais abusadores sexuais do nosso país são pais, padrastos, avós e irmãos mais velhos, certo? Muito cuidado com instituições religiosas. Igreja não é céu e líder religioso não é santo. Igreja não é clube de anjinho. Eu sou de igreja, sou pior de igreja, eu estou no meio, mas acontece abuso sexual na igreja, acontece abuso sexual em centro espírita, acontece abuso sexual em escolas, acontece em tudo quanto é lugar. Só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 500 mil crianças e adolescentes abusadas todo ano. Certo? Todo ano. Só registrado o ano passado foi mais de 84 mil. O ano 2023, nós dizendo que publicou o ano passado, que o desse ano vai publicar em julho. 84 mil registrado de estupro. Fora o que não é, porque a maioria não é, né? Só 10%. De acordo com o governo federal, 10% é registrado. Então, nós tivemos mais de 800 mil casos de estupro no Brasil, sendo que a maioria crianças e adolescentes. Então, não pense que você consegue proteger seu filho sem educação sexual. Você não consegue. Porque uma hora ele vai estar sozinho. E a educação sexual ensina a criança a se proteger quando estiver, inclusive, longe de você. E a base da proteção da infância contra os 3 maiores inimigos da formação da sexualidade da criança são 3. Erotização, pornografia e abuso sexual.
Para os 3, a maior proteção é educação sexual, supervisão de tela. São os principais. Lê, quais são os sinais que as crianças que são abusadas geralmente dão? Para um pai ou uma mãe que talvez não perceba que aconteceu, quais são os sinais mais comuns que crianças pequenininhas até adolescentes dão de que sofreram ou estão sofrendo abuso? Um sinal universal que eu posso falar para vocês, assim, que todos têm que ficar muito atentos, é mudança repentina de comportamento. No que se refere a sono, tá com insônia ou com muito pesadelo? Alimentação, tá comendo demais ou comendo de menos? Agressividade. Eu atendi uma criança, estava super agressiva, aí os pais estavam batendo, colocando de castigo, é falta de limite, e a criança rebelde estava sendo abusada. Então, a agressividade pode ser um sinal de abuso. Então, nós temos sinais de abuso, de possível abuso, que pode ser cognitivo, a criança está com dificuldade de aprendizagem. A criança está com falta de atenção, muita falta de atenção, muita gente, será que é TDAH? Alguns casos pode ser, inclusive, abuso, certo? De relacionamento, a criança está muito evitativa, evitando uma pessoa. A criança não quer ir com uma pessoa. Pode ser o seu pai. Quantos casos de avô que abusa que chega para mim todo dia? Entendeu? Então, para de achar que só porque é de sua família você vai confiar cegamente. Não temos mundo para isso mais. Infelizmente. Eu queria falar diferente, mas infelizmente. Pronto, não vou deixar mais com meus avós. Ofereça educação sexual, porque se por acaso algum abusar ou tentar, seu filho vai saber, vai te falar. Porque a educação sexual não é garantia 100%. Mas, se a criança for abusada, ela tem muito mais chance de contar para você e o abuso não fica recorrente, como é a maioria dos casos. Então, fica atenta, ó. A criança mudou de comportamento, a criança está mais agressiva, ela está mais quietinha no lugar dela, baixou o rendimento escolar, está com resistência a algum alimento. Eu atendi um caso, Dani, de uma menina que não queria mais comer macarrão de jeito nenhum. E a mãe que você sempre comeu, deixa de frescura, não sei o quê. Foi por causa do abuso. Eu não vou nem contar para vocês o que o abusador fazia com o macarrão durante o abuso. Entende? Então, às vezes a gente acha que as crianças são rebeldes, são ruins, estão não sei o quê. Gente, entenda, quando o assunto é criança, principalmente criança, ser humano qualquer idade, mas principalmente criança, todo comportamento é uma comunicação. Então, a criança que se comporta mal, ela não se sente bem. A criança que se comporta mal, ela está comunicando algo que está acontecendo com ela ou que está deixando de acontecer, como, por exemplo, ter mais atenção dos pais. Então, nós estamos numa era que as crianças estão menos com seus pais, mais na tela, mais erotização. Nunca vivemos uma época de tanta erotização como agora. Pornografia toda, torta e à direita, e ausência de educação sexual. E crianças que trocam informações sobre sexo entre elas, sobre pornografia entre elas na escola. Então, você pode proteger como for, vai ter acesso. Entende? E aí, a criança que acessa a pornografia tem mais chance de ser abusada. A criança erotizada tem mais chance de ser abusada. Então, a gente roda na literatura e educação sexual, supervisão de tela, diálogo aberto, conexão emocional com os filhos. Perfeito. Lê, obrigada. Que serviço social isso que você faz. Obrigada. Tenho certeza que muitas pessoas vão viver uma prevenção, vão viver libertações que talvez não aconteceriam se você não tivesse a sua voz ativa para falar. Então, que Deus continue abençoando o seu trabalho. Me fala onde que a gente te encontra e fala também onde buscar essa educação. Você é uma educadora da área sexual, então vocês que são pais, adultos, casados, família, não importa, quer mais educação sexual? Vocês têm aqui uma professora que vai te ajudar nisso. Onde eles te encontram e uma recomendação de livro, que eu acho que pode ser o seu, inclusive, ou se você tiver mais outros livros, também recomenda. Um livro que eu escrevi, eu até trouxe, mas esqueci de trazer para cá. Tá ali, mas esqueci de trazer para cá. Eu escrevi um livro, um guia prático para os pais, porque como eu estou formando muitos profissionais, os pais e a gente. Então, eu fiz um curso e um livro para os pais. Começa pelo livro, você vai ter muito ali, muito de educação sexual, de prevenção a abuso, de pornografia, de erotização, educação sexual desde a gravidez. Começa no livro até 12 anos de idade, tá? Ótimo. O nome do livro é Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças. Também tem outros livros que você pode pesquisar, você pode comprar o livro Pipi e Fifi para falar sobre prevenção ao abuso sexual. Não Me Toca Seu Boboca, Meu Corpo, Meu Corpinho, que é lindo, Meu Corpo, Meu Corpinho. Segredo na Floresta, até prefaciei esse livro, Segredo na Floresta, fala sobre segredos, que é o que mais sustenta o abuso sexual, é o segredo, né? Então, você pode comprar esses livros, você vai estar muito bem servido para
ler com a criança. Para você buscar conhecimento, você pode ler o livro Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças. Também eu tenho um curso para pais, um valor bem simbólico para realmente andar essa mensagem de proteção e de formação de sexualidade saudável e formação de inteligência emocional. E para profissionais eu tenho umas formações, tenho pós-graduação, que minha missão agora é formar esses profissionais para a gente ter profissionais capacitados que vão capacitar outros profissionais, escolas, igrejas, ONGs e que vão também capacitar os pais, porque tudo começa nos profissionais. É maravilhoso. Lê, obrigada. Que Deus te abençoe, abençoe seu projeto, abençoe seu trabalho. E no Insta, como que as pessoas te encontram no Insta? É o seu principal canal, né? Insta. Leiliane Rocha Psicóloga. É Insta e YouTube. Leiliane Rocha Psicóloga. Gente, consome. Vocês vão aprender muito. Obrigada. Que Deus te abençoe seu projeto, sua missão, seu propósito. Obrigada por estar aqui. E, gente, prazer. Mais um episódio. Finalizamos. A gente se vê no próximo. E até mais.